Eu acredito que eu escolhi aqui 10 tópicos que são mais importantes que eu acho. Claro que existem muitas outras coisas, mas isso é fundamental para a gente ter uma vida longa e saudável. Olá, saudações a todos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Adriana Costa, estou aqui para falar para vocês sobre os 10 mandamentos de uma vida saudável. Eu acredito que eu escolhi aqui 10 tópicos que são mais importantes que eu acho. Claro que existem muitas outras coisas, mas isso é fundamental para a gente ter uma vida longa e saudável, tá bem? Então, o primeiro tópico que eu coloco aqui é sobre o sol, que nós devemos tomar pelo menos 15 minutos de sol por dia, com os nossos braços e pernas descobertos, se possível, né? Se possível mais descobertos, melhor ainda, claro. Por que isso é importante? Porque nós estamos se expondo ao sol, que traz para nós o principal fonte de uma vitamina que é interessante, que faz parte da nossa imunidade, que é a vitamina D3. Isso são os pesquisadores, os cientistas, a humanidade devia saber que a vitamina D3 ela faz parte de inúmeros processos e reações químicas do nosso organismo e que favorece o aumento da nossa imunidade. E isso é para todas as doenças, não só para agora, porque nós estamos vivendo, né, acho que é uma das maiores catástrofes mundial, que é o Covid-19, mas sim para todas as doenças, inclusive o cancro. Aí vocês me perguntam, mas o sol não faz mal para a saúde? O sol não vai levar ao cancro de pele? Eu disse uma exposição de 10 a 15 minutos, entre as 10 da manhã e as 15 horas da tarde, que é onde nós apanhamos o sol, que é o principal responsável pela produção da vitamina D3, tá bem? Quem não tem essa possibilidade de tomar sol, eu sou a favor de fazer uma suplementação com a vitamina D3, no mínimo 5.000 unidades por dia. Assim você vai estar protegido. Por quê? Porque todos nós temos essa falta da vitamina D3, principalmente se você tem uma pele mais escura, a capacidade de absorção através dos raios solares da vitamina D3 diminui e por isso que diminui muito mais a quantidade de D3 nessas pessoas. Tanto é que se vocês forem fazer uma busca, a morte em relação ao Covid-19 foram mais nos negros, justamente por isso, porque a vitamina D3 neles são mais baixa. E vou além, um estudo também que mostrou para nós que os pacientes que tinham a vitamina D3 em níveis muito baixos, abaixo de 12 nanogramas por decilitro de vitamina D3 no sangue, né, no organismo, todos foram a óbito. Então esse é um dado muito importante que eu gostaria de colocar aqui, por isso que eu fiz questão de colocar ele como primeiro item, tá bem? O segundo item, melhor seria fazer uma alimentação saudável. Nós temos que dar preferência aos legumes, aos vegetais, né, às verduras, às frutas, de preferência esses legumes, essas verduras na parte da manhã, ou seja, no almoço cru, seria uma ótima opção, porque não há quebra de muitas enzimas e a absorção é melhor e nós conseguimos captar isso para dentro das nossas células melhor ainda, adequadamente, né? E o que temos que fazer é lavá-las muito bem, né? Para fazer isso. Então, a minha recomendação seria, no almoço você faz as verduras, os legumes, come cru, em salada, ou ralado, ou como você quiser. E no jantar, uma leve cozedura, se for preciso, até em um fogo brando, né? Não deixar muito tempo essa cozedura, ou até mesmo colocar ela num recipiente que seja adequado,
que não leve muito fogo, tá bem? O terceiro item seria evitar os alimentos que contenham conservantes, né? Como os enlatados, os embutidos e os empacotados. Seria muito interessante a gente ter essa avaliação, porque é muito mais prático hoje a gente conseguir as coisas e mais rápido, com os enlatados, os embutidos, né, e tudo isso. Só que tudo isso, para ter uma melhor conserva, existem os conservantes, que são derivados de coisas que a longo tempo e um uso excessivo pode levar a todos os cancros, né? Por quê? Porque vai deixar o nosso organismo ácido, certo? E nós sabemos que hoje o organismo ácido é muito favorável às doenças, principalmente aos cancros e às inflamações crônicas, né? Que é o mais perigoso ainda. O quarto item que eu coloco aqui é o uso de gorduras boas. Aquele mito de que usar gordura faz mal para a saúde, depende muito de que gordura que nós estamos falando, tá bem? Porque hoje o nosso cérebro, para vocês terem uma ideia, ele trabalha em torno, ou seja, ele é 95% de gordura boa. Então, se nós não ingerirmos gorduras, né, adequadamente, esse cérebro vai ficar sem gordura e vai começar as doenças relacionadas ao sistema nervoso central, que é principalmente hoje, acho que é o mais temido, as doenças degenerativas do cérebro, e a mais comum conhecida é a doença de Alzheimer, né? Que são os esquecimentos, as faltas de memória, as perdas de memória. Às vezes a pessoa até é saudável, mas ela fica muito limitada porque não sabe onde mora, não reconhece o familiar, e isso acaba sendo muito triste. Então, eu recomendo, a Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de gorduras boas. Se você for buscar essas informações, e eu vou dizer aqui quais são essas gorduras boas e que eu recomendo. É o azeite de oliva extra virgem, e nós aqui na Europa, inclusive em Portugal, temos excelentes azeites. No Brasil, quem está aí no Brasil tem que tomar muito cuidado para ver a origem desse azeite, porque às vezes ele pode ter mistura. Eu estou falando aqui do azeite puro, tá bem? Do extra virgem prenso a frio, ok? Eu estou falando também aqui do óleo de coco. O óleo de coco também é muito interessante fazer. Por quê? Porque o óleo de coco ele tem inúmeras características que o azeite não tem, mas que melhora muito a função cognitiva, que é a função do cérebro, tá bem? E ele funciona de dentro para fora como se fosse um lubrificante, e também é um antiparasitário, um antiviral excelente. Então aqui, tanto o azeite como o óleo de porco, eu recomendo fazer por volta de 2 colheres de sopa por dia, tá bem? Eu também chamo aqui a atenção que hoje muitas vezes as pessoas têm medo de fazer, mas é melhor do que o óleo que a gente encontra hoje no supermercado, que é a banha de porco. Os seus pais, os seus avós, eles usavam a banha de porco para tudo e eles eram muito mais saudáveis do que nós, tá bem? Se for optar por uma banha animal, que seja a banha de porco, ok? A banha de porco você pode cozinhar com ela, que não tem problema nenhum. Isso eu estou dizendo, todos os naturais e sem conservantes, ok? A gente tem que prestar atenção nesses óleos se eles não são hidrogenizados, ok? Porque a partir do momento que eles passam por uma hidrogenização, isso já perde todo o efeito. Então, mais vale que ele seja mesmo natural, certo? Espero que todos tenham um bom dia, uma boa semana, um bom fim de semana, e saudações a todos e até uma próxima.